Oi pessoas, tudo certo? Seguinte, nós vamos conversar agora, nós vamos fazer alguns exercícios juntos sobre a Primeira Guerra Mundial para testar os nossos conhecimentos. Então eu separei aqui alguns exercícios da seção leitura de documentos e do aplicando conhecimentos para a gente fazer, certo? Então o primeiro deles, ele trata da propaganda de guerra. É comum vestibulares, Enem, exigirem de vocês a leitura não só de textos, mas a leitura de imagens. E uma das coisas que sempre é cobrada sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial são as propagandas de guerra. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa primeira questão aqui da seção leitura de documentos. Nós temos aqui uma figura famosa que é essa imagem de um senhor representando os Estados Unidos, né, que começou a ser chamado de Tio Sam. Tá? Então, quando as caixas chegavam, acredita-se, né, que daí que vem a expressão tio Sam, tio em inglês é uncle, e quando as caixas de mantimento chegavam, se dizia que o Uncle Sam tinha mandado, porque elas vinham como US, né? Então, daí teria surgido essa brincadeira do tio Sam, por isso que quando se fala dos Estados Unidos, se fala desse símbolo do tio Sam, tá? Só uma curiosidade para vocês. Vamos a esse cartaz especificamente. Observe atentamente a imagem do documento I want you, que pode ser traduzido como eu quero você. É um cartaz de 1917, vocês muito bem sabem que a guerra começa em 1914 e termina em 18, então é de meados da guerra, de quando os Estados Unidos entram na guerra. Criado por James Montgomery, com a ilustração do tio Sam convocando os jovens para o alistamento militar durante a Primeira Guerra. Aí o que a questão pede? Que vocês formulem uma hipótese para explicar a importância da propaganda no contexto da guerra. Como é que vocês poderiam escrever essa resposta? A importância da propaganda de guerra. O que vocês têm que levar em consideração? Que a propaganda de guerra, ela instiga, ela busca trabalhar com a ideia, vender a ideia e convencer de que era necessário você participar, você se envolver da guerra, porque o nosso inimigo é único, o nosso inimigo é imoral, o nosso inimigo está errado. Então, essa venda de ideias, esse convencimento feito pelas propagandas, buscava convencer a essa população que estava, eu não vou participar dessa guerra não, essa guerra é dos europeus, né? Os estadunidenses tinham essa mentalidade. Depois começa uma massiva propaganda para mandar essa galera para o treinamento, para depois mandar para o front. Então, a importância da propaganda no contexto da guerra, ela está ligada a essa venda de ideias, venda de convencimento de que há um inimigo que precisa ser combatido porque ele é imoral, porque ele é inferior. Então essas propagandas, elas são arraigadas de busca de convencimento, mas também de uso de mitos, de preconceitos, de nacionalismos. Ó, quando eu falei para vocês do perigo do nacionalismo, a gente às vezes pega a ideia de nacionalismo, confunde com patriotismo, né, que estão muito próximos ali, e que acha bonitinho esses nacionalismos, mas os nacionalismos, eles causaram milhões de mortes, né? Então essas propagandas de guerra são importantes no sentido de vender ideia, convencer de que há um inimigo, esse inimigo está errado e precisamos nos unir como nação. Eu não te conheço, tu mora lá em outro estado, mas nós somos da mesma nação, nós temos um inimigo em comum, tá? Então a importância da propaganda de guerra perpassa justamente isso, essa ideia de convencimento. Certo? Aplicando conhecimentos. Então tem algumas questões aqui que eu também quero fazer com vocês. Primeiro, analise o trecho de uma carta do embaixador francês na Alemanha e faça o que se pede. Produziu-se uma verdadeira explosão de ultranacionalismo em Berlim. Presume-se que a Alemanha responderá imediatamente às primeiras medidas militares na Rússia e não esperará qualquer pretexto para atacar. Tá? Elabora, então, ele está pedindo aqui um breve texto sintetizando as medidas que a Rússia poderia tomar para provocar um conflito com a Alemanha. A gente tem aqui nesse contexto, pessoal, a defesa da Rússia do pan-eslavismo, dessa ideia de que a Sérvia e os países adjacentes poderiam criar a Grande Sérvia. Esse movimento é chamado de pan-eslavismo.
certo? Então essa é a questão aí mais pertinente para a gente pensar por que a Rússia poderia, que medida que ela poderia tomar para provocar a Alemanha. A ajudá-los nesse pan-eslavismo. Por quê? Porque a Alemanha tinha o pan-germanismo, tinha a ideia de que os germânicos eram superiores e deveriam se unir ali, tá? Como nação. Segunda, a Primeira Guerra Mundial ocorreu devido a uma série de fatores que já se articulavam desde o final do século XIX. Cite dois desses fatores. O que a gente pode pensar? Numa conjuntura de imperialismo, a gente pode citar essa política expansionista, ou seja, a Primeira Guerra foi sim uma guerra em busca de novos domínios territoriais. Então, primeiro, domínios territoriais, expansão política a chamada política expansionista, né, de expansão. E o outro aspecto, a gente já falou anteriormente, os nacionalismos, essa ideia de inimigos em comum, de inimigos que têm que ser combatidos. 3. Como era a realidade em uma trincheira na Primeira Guerra Mundial? Como é que era essa vida nas trincheiras, pessoal? Era uma vida muito difícil, as pessoas estavam próximas de sujeira o tempo inteiro, então era um ambiente sujo, era um ambiente úmido, porque chovia, derretia a neve, que vira lama, tá? Então as pessoas às vezes tinham participantes ali, colegas que estavam lutando junto, que foram atingidos e não se podia fazer movimentos bruscos porque isso poderia fazer com que o inimigo atacasse, então às vezes você não conseguia nem enterrar o seu colega. Então, além disso, havia uma disseminação de doenças, então às vezes você não morre nem com a bala do inimigo, você morre por contaminação de alguém que está próximo de você, que estava com alguma patologia e passa para você. Pulgas, piolhos, então era um local extremamente insalubre, úmido, e fazia com que qualquer movimento mais brusco pudesse despertar aí o inimigo para te atacar. A próxima. Leia atentamente o texto a seguir. Sua ração diária consistia em 1 quilo de pão preto a ser dividido entre 10 homens e uma sopa rala feita de farinha de batata e feijão. Havia pouco combustível para aquecer as barracas, onde cada colchão estreito devia ser ocupado por 3 pessoas. Dormiam em turnos. Ao contrário dos prisioneiros ingleses e franceses, eles não podiam receber pacotes de casa. A fome, o frio e a fraqueza facilitaram o aparecimento de uma epidemia de tifo. Então, qual o grupo participante da Primeira Guerra Mundial é abordado no texto? Então vamos ver. Está falando de soldados alemães que foram capturados após o término da Primeira Guerra Mundial? Não. Está falando de generais estadunidenses que foram destacados para atuar disfarçados nos campos de alemães? Não, acabei de falar ali que chegava as caixinhas com US, né, com Uncle Sam, chegava bastante mantimento vindo dos Estados Unidos. Está falando dos civis belgas capturados pelos franceses após a ocupação da Bélgica pela Alemanha? Não, gente. Está falando dos soldados russos capturados pelo exército alemão e aprisionados no campo de Wittenberg. É disso aqui que está falando, gente, dos soldados russos. Lembra que a gente conversou quando falou sobre a participação da Rússia, que ela sai por conta de problemas internos? A Rússia não tinha condições de treinar e de produzir mantimentos, né, de enviar mantimentos para os seus soldados. Então a condição deles era bem complicada. Soldados japoneses também não. Então a correta aqui é a D. A 5. Quais as consequências da Primeira Guerra Mundial? Nossa, são várias, né? Primeiro, quem que ascende como grande potência mundial? Estados Unidos. A Europa está em decadência econômica. Consequências da Primeira Guerra Mundial também que a gente pode pensar. Em nível territorial, a Áustria e a Hungria se fragmentam, assim como o Império Turco-Otomano. A Turquia também se fragmenta. A gente tem a elevação dos Estados Unidos como potência internacional, certo? E o surgimento de ideias de ultranacionalismo. Se o nacionalismo já causava problema, o ultranacionalismo vai gerar, então, a ideia de revanchismo, principalmente por parte dos alemães, e vai ser, como eu disse para vocês em aula, sementinha da Segunda Guerra Mundial. A 6. Qual a importância do Tratado de Versalhes e sua ligação com a Segunda Guerra Mundial? Aqui, né, que a gente estava falando. O Tratado de Versalhes culpa a Alemanha, obriga os alemães a pagar uma indenização, a ceder territórios e a não ampliar o seu contingente
de soldados, além de ter que entregar navios, submarinos, tanques aos vencedores. Isso faz com que essa humilhação, né, abra portas para os movimentos totalitários que vão surgir e vão se consolidar quando Hitler assume o poder. Essa ideia de revanchismo vai ser colocada e recolocada e recolocada na cabeça dos alemães, que vão para a Segunda Guerra achando que eles estão não só indo para uma guerra qualquer, mas para a guerra que vai dar a dignidade a esse povo que foi humilhado por conta dos acordos do Tratado de Versalhes, certo? Gente, para hoje eram esses exercícios que eu queria corrigir com vocês. A maioria aqui foi discursivo, geralmente a prof corrige os de múltipla escolha, mas eu acho importante a gente refletir sobre essas ideias a partir da resolução de exercícios. Certo? Bons estudos para vocês então, até a nossa próxima aula.